bem. Minha gente, agora, vocês devem ter visto aí nas redes sociais, né, que a gente, na última semana, a gente está anunciando um speaker nosso. A gente sempre gosta de trazer aqui profissionais, médicos. Trouxemos aí na área médicos para falar um pouco mais do tema, né, pessoas que são renomadas no assunto, que conhecem profundidades no assunto. E aqui, no caso de MENAP, não está sendo diferente, porque para explicar um pouco mais sobre o funcionamento dos ingredientes, falar um pouco mais desse contexto, né, do homem moderno, o que o homem moderno precisa, a gente trouxe um fera aqui. Vou falar um pouco mais dele, que ele é médico cardiologista, nutrólogo, ele é mais conhecido, na verdade, pelo doutor estilo de vida. E ele tem aí uma carreira acadêmica brilhante, né? Passou pela Duke University, pós-graduado em nutrologia, autor de livro, o livro dele, Manual do Estilo de Vida, 30 doses saudáveis sem efeitos colaterais. Minha gente, a nossa cara. Então eu chamo aqui ao nosso palco o doutor Fábio César dos Santos. Olá. Seja bem-vindo, doutor Fábio. Obrigado, agradeço o convite. Muito bom, obrigado pela presença. Vocês vão ter agora aqui meia hora uma aula, então pega a caneta, pega o papel, anota tudo aí que o doutor Fábio está falando, porque ele vai explicar tintim por tintim para vocês aqui. Fica à vontade, doutor. Obrigado. Pessoal, eu vi que a turma está na pegada aqui, né? Espero que você aí também esteja nessa pegada de transformação, né? Então eu estou aqui hoje, né, agradeço muito o convite da Geonesse para estar aqui e falar para vocês o porquê cuidar da saúde do homem, né? Espero que você esteja na pegada dessa transformação de saúde e bem-estar. Tá? Então é triste quando a gente pega e vê que nesse mercado de saúde e bem-estar, o homem ficou tanto tempo deixado de lado, né? Eu como homem muitas vezes, né, como a Kátia acabou de falar aqui, você acaba pegando um ou outro produto que está ali em cima da mesa, que está dentro do armário, é o produto da tua esposa. Mas e por que você não ter o seu próprio produto? A gente está vendo uma transformação. No dia a dia do consultório, eu vejo cada vez mais os homens vêm nos procurando porque eles estão preocupados com essa questão de saúde e bem-estar. Acho que a gente tem que assumir esse papel. Quantas vezes você que está aí, que você que é homem do outro lado, tá? Ou então você que é mulher, escuta o seu marido, o seu namorado, pensar que vai morrer antes que você. Nós vamos começar contando do lado da tragédia e depois para vir do lado da saúde, né? Por que será que a gente acha que vai morrer antes das nossas mulheres? Será que é coisa de louco que está passando na nossa cabeça? Isso acontece por dados estatísticos, tá? Isso é verdade. Então a gente tem que na população acima de 65 anos de idade, você tem mais do que a metade de mulheres, 57% de mulheres, sobrando aí 43% de homens. Se a gente andar mais uma década, 2 décadas, acima de 85 anos, você vai ter 67% de mulheres. Os homens morreram antes. Nós, homens, morremos cerca de 7 anos mais cedo que as nossas mulheres. Agora, por que isso acontece, né? Não é um mundo em que tudo devia ser igual, né? Aliás, é um mundo mais machista, né? Teoricamente, a gente vai achar que então se o homem seria teoricamente o mais forte, ele deveria sobreviver mais, né? Isso não é verdade. Olha só que interessante do ponto de vista de ciência, a preocupação que existe no degrau mais alto da medicina. Estou falando de Harvard, tá? Estou falando de um blog de saúde que eles colocam ali essa preocupação evidente, tentando mostrar por que realmente nós homens morremos mais cedo do que as mulheres. Vocês acham que esse cara aí está na pegada ou não? Eu acho que esse cara não está. Ele, na verdade, talvez tenha passado até do ponto e está precisando de um auxílio. Ele, na verdade, está preocupado com a vida dele, né? Porque muitas coisas ele deixou passar. Vou dar alguns dados para vocês. Veja que quando nós somos jovens, nós temos 50% mais de mortalidade do que as nossas mulheres por doenças cardiovasculares. São aquelas doenças que mais nos matam. Apesar da gente estar no meio de uma pandemia onde o coronavírus mata pra caramba, o coração mata muito mais. Tá? Durante esse quase 2 anos de doença, se vocês forem olhar os dados estatísticos, não tem ninguém que mata mais do que infarto. Aliás, quando eu pego quadros vasculares, sejam cardiovasculares, infarto, então sejam cerebrovasculares, os derrames, isso que mais mata. E os homens morrem muito mais do que as mulheres quando nós somos jovens. Os homens se suicidam 3 vezes mais do que as mulheres, mesmo sabendo que depressão é mais frequente nelas do que na gente. Por que será então que isso acontece? Nós homens somos maiores, quis dizer só somos maiores
para não falar que nós somos mais gordos, né? Então, na verdade, a gente tem mais sobrepeso e obesidade do que as mulheres de uma forma geral, tá? Agora, isso está mudando um pouquinho no mundo, né? Alguns países do mundo, as mulheres estão avançando mais do que os homens. Mas sobrepeso dá 3 vezes mais chance de você ser diabético. Ser obeso, 9 vezes mais chance de você ser diabético. Então, a gente acaba morrendo mais. Também a gente se emprega em trabalhos mais perigosos, né? Então, assim, algumas profissões daquelas mais perigosas do mundo, os homens estão muito lá. Por isso que eles morrem também. Agora, veja, esse talvez seja o principal problema, né? Nós evitamos os médicos. Eu não, né? Eu sou médico, né? Na verdade, apesar que muitos médicos também acabam fugindo, né? Dos seus próprios cuidados. Mas veja, dos 18 aos 44 anos de idade, poucos homens procuram um médico, um auxílio em saúde, se ele não estiver doente. Diferente das mulheres. 67% dos homens acham que saúde mental é coisa para mulher, né? Quer dizer, só a mulher é louca, ele não, né? Com ele não acontece nada. Aí quando ele vai buscar terapia, né, que é o próximo item, ele já está no ponto de explodir. Não tem mais o que fazer. Último item que é muito importante, os homens têm menos conexões sociais do que as mulheres. E para chegar na terceira idade, chegar a ter uma longevidade saudável, você precisa realmente ter bastante conexão social. Senão, já era. Então, aí fica essa pergunta. Será que nós, homens, deveríamos realmente investir mais em saúde e bem-estar? Resposta está dada, né, pessoal? Claro que sim. Só que a gente precisa de ajuda. Sozinho, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas bem-estar, Fábio, sempre foi coisa de mulher, né? Será que o homem vai entrar nessa história agora? Errado, pessoal. Quem mais vai se beneficiar, de acordo com os dados que eu acabei de dar para vocês, isso é estatística. São os homens. Nós, homens, precisamos desse apoio. E a gente vai se beneficiar demais com essa história. Essa é a história do homem moderno, né? Então, o homem moderno, que as meninas falaram aqui antes, né? Esse cara que está na pegada, ele sabe que ele precisa cuidar da saúde física dele, ele sabe que ele precisa cuidar da saúde mental dele, da saúde espiritual dele, da saúde sexual dele. Hoje em dia no consultório, eu não falo mais, né? Eu tenho minha base como cardiologia, como nutrologia, mas eu trouxe para o Brasil um movimento chamado Medicina do Estilo de Vida. Eu sou um dos líderes em medicina funcional e integrativa aqui do país. Então a gente conversa a 360 graus da saúde. Eu vou do fio de cabelo ao dedo do pé. Então nessa ideia, né, de olhar esse todo, a gente acaba valorizando muito uma das questões que a Kátia colocou muito bem, que é a energia. E quando eu falo em energia, eu falo em energia física, vitalidade, vigor. Eu falo em energia mental. Como que está esse seu cérebro? Ele está processando bem, não está? Foco, atenção, memória. Eu falo em energia sexual, libido, potência. Essas coisas têm que ser perguntadas, essas coisas têm que ser trabalhadas. Vocês vão ver muito bem que se eu não tiver nutrientes adequados, nada disso vai poder funcionar bem. Afinal de contas, né, falar de saúde não se trata apenas de falar de cintura fina e braços fortes. Óbvio que isso é importante, né? Todo mundo quer um corpo legal. Quem é que não quer um corpo legal? Mas saúde é muito mais. Se você for pegar a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, não é a ausência de doença também. Eu não vou falar saúde sempre só olhando doença. Aliás, eu defino muito como prevenção como melhor forma de tratamento. E eu costumo dizer para as pessoas, para os meus pacientes, em palestras, que antes da gente estar aqui doente, a gente estava lá, saudável. Que tal a gente, ao invés de ficar só olhando para esse lado da doença, olhar um pouquinho para o lado da saúde e poder trabalhar com prevenção? Aliás, é isso que eu faço no consultório, né? Prevenção, tratamento, mais uma coisa que é diferente do que muitos dos meus colegas, eu trabalho com performance. E é isso que a gente vai discutir aqui. Saúde, então, veja, esse é um outro dado de uma grande pesquisa, mostra onde que a gente pisa na bola, né? Isso é publicado em revistas científicas ao redor do mundo, mas também é publicado nas nossas revistas semanais, nos nossos jornais, como é o caso dessa, né, que foi publicada numa dessas revistas semanais. Então, revelando dados de um estudo científico que mostrou aonde a gente mais pisa na bola, tá? Claro que o problema número 1, como eu ressaltei naquela imagem prévia, é a gente não procurar auxílio do profissional de saúde. Por que isso? Porque hoje, né, como eu disse há pouco, quem mais nos mata são as doenças chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Que papo que é esse, Fábio?
Doenças crônicas não transmissíveis, eu estou falando das doenças que mais agridem a população mundial toda e mais nos matam. Estou falando de quem? Estou falando de doença cardíaca, eu estou falando de cânceres, eu estou falando dos derrames, das doenças cerebrovasculares, eu estou falando das demências. Olha só, cardiovascular disparado, primeiro lugar. Né? Tem lugar ao redor do mundo que chega a ser 50%, 60% da mortalidade da população. O que você vai ficar fazendo? Você vai ficar esperando alguma coisa te acontecer? Se você tem na tua família uma história em que o teu avô, o teu pai, o teu irmão já tiveram problemas cardíacos, você tem que mudar essa história, porque genética não é destino. Então você tem que pegar e fazer o quê? Com que o meio ambiente vá lá e modifique essa genética. Imagina uma caixa de força, né? E nessa caixa de força você tem vários botõezinhos. Você pode apagar ou você pode acender. Você vai de novo ficar sentado esperando a tua história acontecer e te jogar no fundo do poço? Não. Você tem que mudar essa história. Você tem que ir, acender o botão certo, apagar o terminal que você acha que vai dar algum chabu para você, vai dar coisa errada. É isso que a gente tem que trabalhar. Os cânceres, né? Então depois de doença cardiovascular, doença cerebrovascular, infarto, derrame, vem os cânceres. Os homens também morrem de câncer, pessoal. As mulheres é que tem mais medo, né? De câncer de mama principalmente, mas tá cheio de homem com câncer de próstata, câncer de pênis, né? O cara às vezes nem olha para baixo ou só pensa no pênis para aquilo, né? O resto, às vezes o cara nem cuidar direito, ele cuida, tá? Pulmão, intestino, estômago, toda a cavidade digestiva começa na boca e termina no ânus, tá? Esse tubo digestivo que a gente sofre tanto. E ó, principalmente se você é uma personalidade tipo A, aquele cara perfeccionista, competitivo, tá? Que carrega o mundo nas costas, você vai sofrer pra caramba de doença digestiva e de doença cardiovascular. Os problemas com a pele, né? Aqui eu não estou nem falando de estética ainda, eu estou falando de saúde. Doenças digestivas diversas. Estresse alto significa gastrite para você, colite, as outras ites que pegam o teu digestivo. Os problemas de memória, né? Tem muita gente hoje em dia com 30, 40 anos de idade esquecendo tudo e vão no consultório desesperados procurando algum medicamento. Que tal a gente trabalhar antes nisso, tá? Óbvio que não é só remédio ou cápsulas com nutrientes, você tem que mudar teu estilo de vida. Você tem que fazer esporte, você tem que relaxar, você tem que meditar, tá? Você tem que entender que a panela de pressão está com a temperatura lá em cima, você tem que esvaziar um pouquinho. Os transtornos mentais associados ao humor, eu costumo dizer o seguinte, quem é ansioso hoje tem toda a chance de ser depressivo amanhã e ser um demente lá no futuro. E aí você deve pensar, né? Bom, eu tô nessa. Eu também tô nessa, pessoal. Quem que não é ansioso no mundo de hoje? Então é só conectar e entender. Se você é ansioso aí, você entender que você tem que fazer modulações nesse quadro. Agora, quer atingir o homem, fala da potência dele. Né? Ele pode perder todas as outras coisas, mas se ele estiver sentindo que a sexualidade dele foi para baixo e que a varinha mágica dele não responde mais, pronto. Né? Impotência é uma coisa que marca muito. Performance, tá? Esse é um segundo ponto absolutamente importante e tem tudo a ver para esse cara que está na pegada, tá? Eu tenho que buscar a minha melhor versão. Olha que legal, né? Você chega com 40 ou com 50 anos, você chega no final de uma década, mas com a energia, com a vitalidade, com a performance que você estava no começo dela, né? Ou melhor, imagina que legal, você chega aos 50 melhor do que os 40. Essa é a grande ideia quando a gente fala em performance. Esses caras, diferentes daquele primeiro, eu acho que esses caras parecem que realmente estão nessa pegada. E o que a gente quer? O que eles querem, né? Aliás, quem não quer isso, né? Qual o homem que não quer isso? Menos gordura e mais músculo. Menos fadiga e mais disposição. Menos estresse e mais clareza mental. E quando eu falo clareza mental, é tirar aquela nuvem que está em cima da tua cabeça, né? É o que a gente chama de fog brain, tá? É o cérebro que está com uma nuvem em cima. Melhorar o metabolismo, otimizar o metabolismo. Todo mundo, né, hoje fica mais interessado por entender os marcadores que a gente usa no consultório para entender açúcares, para entender gorduras. Começa a entender a palavra oxidação, inflamação e a importância disso no nosso organismo. Começa a entender vários marcadores. Eu tenho um paciente um atrás do outro que chega e fala, doutor, eu vim aqui, você pediu os exames, olha, fiquei preocupado porque tal índice estava alterado. E ele às vezes já até sabe o caminho que tem que fazer para neutralizar aquilo. Ah, eu li na internet que se eu usar isso, se eu usar aquilo, várias dessas coisas que a Kátia falou aqui,
licopeno, cisteína, biotina, tá? Podem modificar caminhos. Quem não quer melhorar libido e potência? E quem não quer ter um sono mais adequado? Acho que esse é um sonho de consumo em performance metabólico, tá? De novo, tá? Eu volto lá atrás e falo, não é só uma questão de cintura fina e braços fortes, tá? Tudo isso está trazendo um baita performance para você. Estética, né? Então, cuidar de si sem perder a masculinidade. Bom, eu acho que esse é um dos aspectos mais importantes que tem aqui, né? Porque eu vim de uma geração, né? Pra você ter uma ideia, lá atrás tinha uns amigos nossos, tá? Que eu e o meu irmão, a gente acabava, por causa de cuidados em casa, tal, etc., tinha um cuidado de hidratação, que era orientado para isso, para aquilo. Aí, de repente, os amigos vêm e começam a chamar... Tinha um creme, né? Não sei se eu devo falar outros nomes ou não, mas na época era o creme Ponds, né? Então, o pessoal falava, putz, olha lá, né? São os irmãos Ponds. Porra, gente, sabe? Que masculinidade tóxica que é essa, tá? A gente tem que acabar de vez com todo esse conceito de que cuidar de estética é só coisa de mulher, é coisa de homem também. O homem está cada vez olhando mais para o espelho, tá? Tendo mais autoestima. Tem vários estudos que mostram isso. Tem vários estudos que mostram que um homem mais empoderado, aquele cara que está olhando para frente, ele tem noção de que ele está bem, tá? Ele está vestindo a roupa que ele quer vestir, ele vai ter mais resultados, ele vai ter mais performance, mais produtividade. Em estética, né? Como já foi falado aqui, esse mercado vem crescendo muito, né? Um crescimento de quase 40% nesse gênero. O mercado que em 2017 foi de 57 bilhões de dólares e a Forbes mostrou aí esse crescimento para 2023 em quase 80 bilhões de dólares. E o Brasil, 13% desse mercado, está sendo o segundo no mercado mundial. A maior atenção que o homem dá é cabelo, mas o cabelo está muito associado à questão de autoestima, pessoal. Então, assim, tem uma associação muito grande do que ele percebe que é, tá, e do que ele realmente consegue executar no mundo, tá? Então isso é fantástico. Peso, né, principalmente na questão de barriga, barriguinha, e a questão dos dentes também. E para ajudar, né, nessa questão de performance estética, é importante que você conheça o metabolismo, né? Então, saúde, performance, estética, sem conhecer metabolismo, não adianta, pessoal. Então, eu trouxe aqui um guia super simples, depois vocês vão olhar com calma isso aqui, tá? Para aprender, e aí vocês podem falar com todas as pessoas, tá? Esse é o chamado mapa metabólico, tá? Imagina, né, pessoal? Isso aí é uma coisa super complicada. Entender isso para outras pessoas que não são do ramo é que nem, por exemplo, eu pegar aqui, abrir um computador e querer achar onde é o problema, tá? Isso até hoje a gente quebra a cabeça para entender o que está acontecendo dentro do nosso organismo. São trilhões de reações que estão acontecendo a todo segundo dentro do seu corpo, que se você não tiver balanceado e equilibrado, bom, já era, né? Pra você ter uma ideia, o mapa metabólico entre nós da medicina, quando estudantes, é chamado de mapa diabólico. Agora a gente pode fazer isso, confiar em quem conhece um pouquinho mais e saber o que fazer para otimizar. E é por isso que eu estou aqui, né, com bastante honra, bastante prazer para dizer para vocês que usar suplementos dietéticos, usar nutracêuticos, é uma coisa absolutamente importante para a nossa prevenção de doenças e também para o tratamento delas. Esse artigo foi publicado em uma das maiores revistas do mundo há pouco tempo atrás, a Nature, fazendo uma revisão, tá, de todo o globo e a importância que isso tem. Qual que é a conclusão desse estudo? Nutrientes são importantes para a saúde do homem. E aqui era um conceito geral, né? Homem como ser, né? Homem e mulher. Mas o homem também, né? Como eu disse lá no começo. O que é tão importante para a nossa saúde, né? Eu trouxe alguns conceitos que esses nutrientes, quando a gente fala de polivitamínicos e minerais, tá? Não é só uma questão de vitaminas e minerais e só, né? Tem um conceito todo por trás dessa história. Então, tem um conceito, por exemplo, número 1, que é o conceito dos antioxidantes, tá? Então, as próprias vitaminas e os minerais são antioxidantes. Por que antioxidante? Porque todo organismo que está em contato com oxigênio, ele oxida, ele enferruja. Agora, a gente quer envelhecer, mas a gente quer envelhecer bem, a gente não quer enferrujar. E muitas vezes a gente enxerga esse ferrugem na nossa pele, no nosso cabelo, mas nós estamos enferrujando tudo, nós estamos enferrujando o olho, nós estamos enferrujando o coração, o cérebro, nós estamos enferrujando o nosso metabolismo. E os antioxidantes, eles vão tentar modular esse processo, eles vão tentar acalmar. Eu tenho duas classes de antioxidantes, eu tenho os enzimáticos, né? São enzimas que modulam todos esses processos, e eu tenho os não enzimáticos, e aí sim,
entram as vitaminas, entram os minerais, entram compostos bioativos que elas falaram aqui antes, que são capazes de neutralizar esse processo, como por exemplo, flavonoides, ácidos fenólicos, tá? E aí entram esses palavrões aí, né? As procianidinas, as proantocianidinas, que vão fazer grande diferença dentro de um polivitamínico, tá? Então, se eu tenho um polivitamínico qualificado com essas substâncias, ele dá um plus, né? Ele realmente vai ajudar mais, ele vai lá, realmente toca na ferida. A astaxantina, que foi citado aqui como uma das estrelas dessa história, é realmente um grande antioxidante. A astaxantina é rico em algas, é ele que dá aquela cor alaranjada para o salmão que você come, né? Então, quanto mais alaranjado, óbvio que tem lugares ao redor do mundo que usam uma baita sacanagem, né? Os caras colocam o quê? Tintura, eles tingem o salmão, tá? Então o salmão não está rico em astaxantina. Mas quando você tem a astaxantina de verdade, ele é um dos melhores antioxidantes. Ele é legal, como por exemplo nesse estudo, mostrando para a saúde da sua pele, tanto em prevenção de doenças quanto em reparos, pode ajudar em regeneração. Está em vários compostos, compostos oculares, com grande reversão de doenças, de problemas seríssimos. Muito legal esse conceito, pessoal, que eu quero passar para vocês. Imagina o seguinte, eu falei que toda vez que você tem oxigênio, você vai ter radical livre, você vai ter oxidação, tá? O que é esse tal de radical livre e como que é essa oxidação? Imagina só que dentro das suas células, aquelas que produzem mais energias, você vai ter mais de uma organela chamada mitocôndria. Mitocôndria é uma estrutura meio ovalada, tá? E no meio dela tem umas ranhurinhas, e naquelas ranhurinhas ele vai receber oxigênio de um lado, vai receber glicose do outro. E aí isso, o encontro desses dois, com várias etapas bioquímicas que são colaboradas por vitaminas, por minerais, como por exemplo algumas vitaminas do complexo B, tá? Por magnésio. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um barulho de elétrons aí, e esses elétrons eles vão gerar no fundo, nessa cadeia, eles vão gerar energia. É como se eu estivesse acendendo um fósforo, tá? E ele vai aos pouquinhos acendendo e depois ele explode. Essa é a formação de energia dentro do nosso corpo. Só que toda vez que você forma energia, que você forma ATP, adenosina trifosfato, você sempre vai formar um pouco do quê? Uma fumacinha. Uma fábrica trabalhando em alto vapor e ela gera uma fumaça, que é o chamado radical livre. Quanto mais radical livre, mais esse negócio que a gente chama estresse oxidativo. E quanto mais estresse oxidativo, mais envelhecido eu estou, mais adoecido eu estou. O que eu preciso fazer? Eu preciso neutralizar esse processo. E o que eu uso? Eu uso antioxidantes. É o que esse trabalho mostra, né? E os antioxidantes, né, no estresse oxidativo, eu quis trazer esse trabalho, esse outro trabalho para vocês, mostrando que não é só numa questão do envelhecimento, e aí você vai ficar muito marcada a questão de pele, de cabelo. Mas olha só, o nosso espermatozoide, né? Então poucos homens sabem disso. O espermatozoide é assim algo absolutamente único e muito tecnológico, né? Então, tive uma aula com um amigo meu há um tempo atrás, um urologista, um cara grande conhecedor de reprodução masculina, e ele falou que ele poderia comparar um espermatozoide com uma nave espacial e com toda a tecnologia que existe nessa nave. Só que ele é muito delicado, tá? E se ele se expõe a ambientes que são inóspitos, né? Então, por exemplo, poluição ambiental pode destruir a qualidade do espermatozoide. Não sei se você sabia, mas nos últimos 50 anos, a capacidade de reprodução do homem caiu em pelo menos 50%. Por quê? Por excesso de radicais livres. Então, antioxidantes podem ajudar muito a tua vida de fertilidade. Eu falei de antioxidantes, eu queria falar agora um pouquinho de metabólicos energizantes, porque eu quero falar de saúde física e saúde mental. Então, por exemplo, eu vou falar de colina, que é um nutriente fantástico, pessoal. Colina faz parte de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é o grande cara na memória, tá? Por isso que a gente associa muito colina com memória, tá? Depois eu vou falar algumas outras funções aqui, logo em seguida para vocês. Se eu tiver mais colina vindo da dieta, por exemplo, se eu comer ovos, né? Então gema de ovo tem bastante colina, tá? Isso vai ser legal para você, mas às vezes você não tem uma dieta que tem uma quantidade exata, ou você não tem uma capacidade adequada de absorver e transformar aquilo que você precisa. Então por isso que a gente costuma falar, suplementar é diferente, suplementar, complementar. Colina, por exemplo, pode ter 4 funções distintas aí no teu mecanismo, aqui eu estou citando o mecanismo cerebral. Uma delas é formar acetilcolina, que é o neurotransmissor da memória.
Outra é formar fosfatidilcolina, que é uma outra substância que é importante para a integridade das suas células cerebrais. Outra é ajudar na expressão de genes, né? E aqui tem uma reação que ela limpa um lixo orgânico chamado homocisteína, que está lá no número 4. Quando a colina se transforma nessa tal de betaína, ela vai ajudar para que você tenha menos homocisteína. Falei um monte de palavrão, pessoal, mas assim, é mais para orientar vocês que um único nutriente, ele é capaz de se transformar em várias coisas dentro dessa beleza, dentro dessa orquestra que existe no nosso corpo, que se tiver em certa sinfonia, sinergia, faz um grande show para você. Taurina, que é uma das estrelas desse produto, tá? É extremamente importante. Se eu for utilizar o próprio cérebro, ela pode diminuir a toxicidade cerebral, diminuir a inflamação cerebral e modular o estresse. Também é importante para quê? Para a expressão gênica, né? Então, ajudar na parte genética em formar certas proteínas, aliás, na qualidade circulante de proteínas dentro desse seu cérebro, proteínas que podem restaurar a sua saúde cerebral e melhorar o seu metabolismo energético. Taurina, puxa, é sensacional como nutriente. Esse aminoácido, chamado taurina, tem a capacidade de agir, por exemplo, em musculatura esquelética, musculatura cardíaca, fígado, células gordurosas, né, o tecido adiposo. E de formas diversas. Ele pode melhorar a tua performance muscular, melhorar a sua função cardíaca, melhorar a sua função hepática, melhorar o metabolismo dessas células gordurosas. Com tudo isso, fazendo sabe o quê? Melhorando a sua capacidade de energia. Se tiver déficit de taurina, como nessa imagem que eu projetei, você tem um metabolismo energético reduzido. Mais uma, L-carnitina. Né? L-carnitina é fundamental no nosso organismo para pegar gordura circulante, jogar dentro daquela mitocôndria, aquela organela que eu falei que produz energia, e esse caldeirão de gordura vai produzir energia para você. Olha que legal você ter um produto que tenha esse tipo de qualidade dentro dele. Por fim, eu vou falar dos produtos construtores, né? A classe dos construtores também energizantes. Porque eu preciso de vitalidade, eu preciso de performance, eu preciso de produtividade, como eu tanto falei para vocês. E o escolhido aqui foi a leucina, né? Eu quis trazer mais uma estrela nessa suplementação. Por quê? A leucina, ela é um aminoácido de cadeia curta. Ela, junto com outros dois, com a valina e com a isoleucina, ela vai ajudar muito na sua produção de músculo, né? Essa fabriquinha de montar mais músculo em você. Então, por exemplo, se você usar a leucina e for fazer uma atividade física, você vai ter menos fadiga, você vai recuperar mais rápido, você vai construir mais massa muscular. Mas não é só isso, né? Muita gente acaba tomando esse tipo de produto, por exemplo, leucina, para aqueles que conhecem, a leucina, a isoleucina e a valina, elas formam o BCAA. As pessoas tomam esse produto só pensando em ficar forte. Mas olha que legal, para a homeostase energética do corpo, equilíbrio energético, e o trabalho do metabolismo das gorduras, leucina é fundamental. Nessa imagem que eu estou trazendo para vocês, a leucina ela age diretamente sobre o quê? O tecido adiposo, né? Esse adipose tissue ali. E aí, esquece esses nomezinhos aí, SIRT1, PGC1-alfa, tá? Esquece esses caras, mas o que eu quero dizer para vocês é, esses caras que estão naquele metabolismo, naquele mapa metabólico, ou chamado mapa diabólico também, eles vão fazer o quê? Eles, quando ativados, eles vão colocar o dedo lá na mitocôndria para transformar gordura branca em gordura marrom. Sabe o que é gordura branca? É essa gordura que você tem de pneuzinho extralateral. Gordura marrom é aquela que nós, como nenês, a gente nasce cheio dessa gordura. Para quê? Essa gordura nos gera energia. Esse é um dos grandes pulos que tem da saúde metabólica bioquímica no que a gente diz respeito a peso. Né? As pessoas que querem perder peso, o que eu quero nelas? Eu quero transformar gordura branca em gordura marrom. Vai ter menos peso, menos gordurinha lateral, menos pneuzinho e vai ter muito mais energia. Pessoal, eu acho que vocês estão com um produtaço na mão, tá? Eu acho que MENAP vem com essa ideia, não só de ser uma vitamina, um complexo vitamínico e mineral ali, com um conjunto de letrinhas. Não. Tem todo um espírito por trás de junção de alguns elementos. Então eu falei aqui de antioxidantes, eu falei de construtores, eu falei de produtos metabólicos energizantes que podem trazer para esse homem moderno, tá, realmente um grande diferencial. Eu trabalho com isso durante a minha vida toda, né? Então desde a faculdade eu não quis olhar só para a doença, como eu falei, eu quis olhar para a saúde, para a prevenção. Eu não sei trabalhar no meu dia a dia
sem usar nutracêutico. É óbvio que se a gente não fizer toda a nossa etapa, ter um lifestyle adequado, usar tudo que a gente pode usar em dieta, movimento, exercício, controle de estresse, sono adequado, você não vai ter sucesso. Agora sim, se você puder usar tudo isso e ainda suplementar com nutracêuticos adequados, não tenho dúvida nenhuma que aí você vai voar. Eu adoro, né, essa frase do George Bernard Shaw, que ele fala o seguinte, né, nós não paramos de jogar porque nós envelhecemos, nós nos tornamos velhos porque nós paramos de jogar. E a vida é um grande jogo, pessoal. Agora você tem que se preparar para jogar. Você tem que escolher as suas cartas, tá? Você tem que escolher o seu equipamento e ir munido, né? Como você está indo para uma guerra, tá? Então, se você estiver bem munido, e aí nesse campo nutricional, escolher os seus nutrientes, saber em quem confiar e saber no produto confiar, você vai fazer grande diferença. Aqui estão os meus contatos, né? Vocês não vão me achar na rede social como Fábio César dos Santos, vocês vão me achar como Doutor Estilo de Vida. Mais uma vez eu agradeço, né? Foi um prazer estar aqui com vocês durante esses 30 minutos. Espero que vocês tenham aprendido, espero que todo mundo ainda esteja nessa pegada, né? Eu sei que falar de ciência, às vezes nessa comemoração, nessa festa de um produto, nem todo mundo fica tão interessado, mas é fundamental, tá? Porque a ciência é a base da vida. Então, eu agradeço a todos vocês mais uma vez, passo a bola de novo para a Kátia, tá? Espero ter correspondido. Sensacional, doutor Estilo de Vida. Que aula, gente. Olha que eu tenho tanta coisa para falar para vocês. Que aula. Gratidão. Gratidão é minha. Muito obrigado por capacitar os nossos distribuidores.